Está no ar, programa Vamos de Bíblia. Olá, meu amigo, minha amiga, paz do Senhor Jesus para você, conectados conosco aqui na nossa rádio. Você que nos ouve também pelo nosso podcast gravado, ou você que está nos ouvindo também pelo YouTube, né? Estamos gravando para essas mídias sociais. A leitura da palavra do Senhor. Nesta feita estamos lendo a epístola de 1 João. Hoje estaremos lendo o capítulo de número 4. Aonde no capítulo de número 4 do livro de 1 João, né? Nós teremos dois títulos, ou duas epígrafes, né, dentro do mesmo capítulo 4. No capítulo 4, João começa falando sobre os falsos profetas. E a partir do verso de número 7, João afirma que Deus é amor e que devemos amar a Deus e aos nossos irmãos. A carta do apóstolo João, né, essa primeira carta, ela é espetacular. Ela é uma carta onde o verdadeiro cristão, ele sabe exatamente de quem ele é filho, como nós alcançamos a salvação por meio de Jesus, aonde nós lemos lá no capítulo 2. E no capítulo de número 3 nós lemos que nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus andamos como Deus deseja, praticamos as obras que Deus também pratica. Deus é amor, praticamos amor. Deus é justiça, praticamos justiça. Capítulo 3. Capítulo 4, verso de número 1 diz assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. E o espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de se vir, e eis que já está no mundo. João diz no verso 4 do capítulo 4: Filhinhos, sois de Deus, afirmando para nós, e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo eles são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve, mas nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. João inicia esse capítulo de número 4, nessa primeira epígrafe, nos alertando sobre a presença do espírito do anticristo no mundo, o qual ele se opõe a esse espírito. E esse espírito, ele se opõe ao Espírito de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, porque existem muitos por aí que se dizem de Deus, mas não pregam o Cristo crucificado, não pregam o sacrifício do cordeiro mudo, que não abriu a sua boca, não pregam o evangelho daquele que não tinha parecer nem formosura, mas por obediência a Deus
e pensando nos nossos pecados, pensando em mim, pensando em você, ele se entregou naquela cruz. João nos alerta no capítulo 4 que nós temos que saber discernir entre o Espírito de Deus e o espírito do maligno, porque eles dizem coisas que fazem parte deles, do mundo, alegrando o seu ego, pregando aquilo que convém, mensagens de autoajuda para problemas da sociedade em que vivemos hoje, mas não pregam o Cristo crucificado. Cuidado, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela corrige, ela exorta, mas ela também conforta e consola. E nós sabemos quando essa palavra vem de Deus ou não. João continua, como se mudou o assunto, deixando o anticristo, o espírito do anticristo, e ele começa no verso de número 7 dizendo: amados, amemo-vos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós temos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e nos enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é feito o seu amor. É perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, porque nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos: Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Verso de número 15, e o mais importante deste trecho da palavra de João: qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Verso 16: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus, e Deus está nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama, ou melhor, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu e está vendo, como pode amar a Deus a quem nunca viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ama também seu irmão. Neste capítulo de número 4, nós vamos ver que João ele retoma, o grande tema do seu evangelho, que é o amor.
Ele foi considerado como o apóstolo do amor, né, por muitos. Ao apresentar Deus como o próprio amor em pessoa, e João é conhecido por isso, ele é o apóstolo do amor. E aqui ele nos orienta coisas importantíssimas quanto ao amar ao nosso próximo. Porque tem muitas pessoas que, em vez de amar ao próximo, eles fazem totalmente ao contrário. As pessoas, em vez de terem amor, um sentimento de amizade, as pessoas, elas odeiam uns aos outros, as pessoas se maltratam uns aos outros, maquinam o mal contra o seu próximo. E João diz que estes que fazem tais coisas, maquinam o mal contra o próximo, estão maquinando coisas contra o próprio Deus. Porque Deus não está nisso. Deus não está nisso. Naquele que faz o mal para aquela pessoa que está ao seu lado, seja essa pessoa da sua família ou não, seja um andarilho ou não, seja uma pessoa afrodescendente ou não, seja um indígena ou não, qualquer que seja a etnia, a cor da pele, cor dos olhos, crença, nós temos que amar ao nosso próximo como Deus nos amou, porque Ele nos entregou seu Filho por amor a nós, por amor a você que está ouvindo essa leitura bíblica. João nos diz claramente no verso 4 desta primeira carta que Deus nos amou primeiro. Não é porque somos merecedores, não é porque você merece, porque eu mereço, que os nossos pecados foram perdoados em Jesus. Foi porque Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos amou primeiro, e nos amando, Ele disse em seu coração: eu não quero perdê-lo, eu não quero perdê-la, vou mandar Jesus para a remissão dos pecados dele, para que ela seja perdoada. E temos que praticar esse amor que começou da parte de Deus para nós, praticarmos esse amor com o próximo. Esta é a tônica do capítulo de número 4 que nós acabamos de ler. Que nós possamos amar a Deus acima de todas as coisas, que nós possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque esta é a mensagem de Deus para nós neste capítulo 4, que nós possamos praticar o amor, amando ao nosso próximo, a quem a gente vê. Então, nós ficamos por aqui com essa reflexão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Já te convido para o próximo capítulo de número 5, ao qual estaremos lendo no próximo programa. Programa Vamos de Bíblia.